Vamos lá, gente. Bom dia. Agora já está bem refrescado. Bom, nós estamos nessa série sobre a corrida. E na semana passada a gente começou essa série falando sobre a corrida da vida. E todos nós estamos nessa corrida, né? É uma corrida que... Nossa, toda corrida que se preza, ela tem um ponto de partida, certo? E quando a gente parte, todo mundo pretende chegar na linha de chegada, né? E todo atleta, ele se prepara para a linha de chegada. Nós que estamos nessa corrida da vida, a gente nasce, ok? Nós nascemos e na nossa vida, Jesus já deu a partida para a vida. É Ele que deu essa partida para a nossa vida. Agora, Ele já deu a largada para a nossa vida. E nós deveremos percorrer essa corrida, a corrida da vida. Agora, basta saber como que nós estamos percorrendo essa corrida. E aí, eu creio que nessa série nós vamos descobrir como que nós estamos percorrendo. Eu queria que nós pensássemos o seguinte. Todo corredor, ele se prepara para essa corrida. E eu creio que ele se prepara não em vão, não à toa, na maneira pela qual ele está se preparando. Então, essa é a intenção para que a gente possa analisar isso. Toda pessoa que nasce, ela morre, certo? Mas será que ela ganhou o prêmio da eternidade? Será que toda pessoa que ela nasceu, ela ganhou o prêmio da eternidade? Então, eu queria que vocês pensassem nisso. A gente fazendo uma analogia com os corredores profissionais. Ele se prepara, ele corre para poder ganhar o quê? O prêmio na linha de chegada. Nenhum corredor profissional ele vai se preparar durante muito tempo para perder. Não, ele se prepara para quê? Para ganhar. Agora, todo mundo que nasce, ele chega na linha de chegada, que é o quê? Nós que nascemos, morremos. Certamente, né? Agora, todos nós que nos preparamos na corrida da vida, será que a gente está se preparando para o grande prêmio, que é a vida eterna? Eu queria que você... Fernando, você tem a resposta? Eu não tenho. Será que você tem? Será que todos nós nos preparamos para a linha de chegada, que é a vida eterna? Eu queria que você pensasse nisso. O Fabinho, na semana passada, ele falou sobre a corrida sem Jesus. Quem estava aqui na semana passada? Ele falou sobre essa corrida sem Jesus. De como isso pode se tornar difícil. E que não faz sentido a gente correr pelo sentido da vida somente por esse sentido. A gente correr por correr. A gente correr nessa vida sem Jesus. Pelo sentido de correr que não seja a vida eterna. A explicação do Fabinho nos levou a entender que todos nós devemos correr focados em atravessar a linha de chegada nessa corrida, independente de que posição você vai largar. Não sei quem estava aqui, se você lembra que o Fabinho ele falou de que nós podemos largar em várias posições. Existem pessoas que largam numa posição mais privilegiada, outras que largam num meio termo lá, que ele falou, e outras que largam até fantasiados. Não foi isso? O Fabinho acho que não está aqui. Não foi isso? E, assim, elas largam talvez só para poder animar o negócio, não lembro direito sobre o que é, mas todas elas largam. Então, não importa a posição, o seu alvo deve ser vencer a corrida no final. Então, você deve correr, largar ali. Independente de qual posição você largar, o seu alvo deve ser vencer a corrida no final.
Então, o Fabinho falou sobre percorrer a corrida sem Jesus. Será que essa é a melhor corrida que você quer correr? Será que é nessa corrida que você quer enfrentar? A gente está falando sobre a corrida da vida. Será que você realmente quer correr essa corrida sem Jesus? E hoje eu gostaria de falar sobre uma corrida que pode ser que algumas pessoas estão percorrendo essa corrida. Pode ser que algumas já percorreram. E pode ser que algumas vão percorrer. Eu gostaria que algumas nem chegassem a percorrer essa corrida. Mas, se você está passando por essa corrida, eu espero que hoje possa te ajudar a não percorrer. Aquelas que correm de Cristo. Eu te confesso que eu já tentei correr de Cristo. Graças a Deus eu não consegui. Talvez porque Ele me ama muito. Mas eu já tentei. Então, se você é uma dessas pessoas, tem jeito de você ainda correr com Cristo. E quem são essas pessoas? Sabe aquelas pessoas que escolhem não se envolver mais? Sabe aquelas pessoas que escolhem viver a sua vida do jeito que elas vivem? Aquelas pessoas que escolhem viver do jeito que elas estão vivendo, que vivem ao seu bel prazer, aquelas pessoas que vivem como se o espiritual não existisse, aquelas pessoas que sabem exatamente o que precisa ser feito, aquelas pessoas que sabem que Jesus existe, aquelas pessoas que não querem se aproximar mais das coisas de Deus, aquelas pessoas que não querem se comprometer. Então, preferem se fazer desentendido. Então, elas preferem levar a vida do jeito que elas gostam mesmo, às vezes ignoram as coisas. Essas são as pessoas que desistiram. E talvez isso aconteceu porque se decepcionaram, às vezes se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram com teologias ruins. E posso te dizer, cada pessoa reage de uma forma. Não tem jeito. Cada pessoa e cada situação, cada pessoa reage de uma forma. Um bom exemplo disso é a história de Jonas. Se você, que eu acredito que todos aqui devem já ter ouvido falar da história de Jonas, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar da história de Jonas. Né? Mas se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu falar, eu vou te contar. Titia Fernanda aqui vai contar uma historinha para vocês, que a tia Thaís, às vezes, conta lá na salinha Kids. Mas, se você nunca ouviu falar, depois você lê lá o livro de Jonas. Basicamente, no capítulo 1, 2 e 3. Tá? Vou contar uma historinha para vocês. Jonas era um profeta que Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive. E aí Deus mandou ele ir para lá e dizer para aquele povo as coisas que eles estavam fazendo. E que, se eles não mudassem, a cidade seria destruída. Mas Jonas não queria ir para lá, queria ir para Tarso. E porque ele não queria falar as coisas que estavam acontecendo lá, ele comprou uma passagem, pegou um barco e foi para Tarso. E aí ele pegou o barco e foi para Tarso, mas Deus se irou e trouxe uma grande tempestade para aquele barco poder... trouxe uma grande tempestade e o povo daquele barco falou assim, meu Deus, essa grande tempestade, o barco vai acabar virando. Começaram a tirar coisas daquele barco para poder aliviar o peso daquele barco. E aí começaram a tirar coisas. Ora para o seu Deus, porque tinham várias pessoas daquele barco que acreditavam em vários deuses. Ora para o seu Deus. E aí Jonas tinha caído num sono profundo. E aí o pessoal daquele barco acordou Jonas e falou, ora para o seu Deus, ora para o seu Deus. E aí falou assim, qual é o Deus que você acredita? E ele falou, eu acredito no Senhor e tal. E aí ele falou assim, ora para o seu Deus, o que será que está acontecendo? E aí Jonas falou, tudo que está acontecendo nesse barco foi por causa de mim.
E aí eles falaram assim, mas por que você fez isso e tal? Por que você não obedeceu o seu Deus? E aí ele falou assim, eu não queria ir para Nínive. E aí o pessoal do barco foi e falou assim, a gente sente muito, mas a gente vai ter que matar esse cara, porque a gente está aqui sofrendo por causa dele. Por que ele desobedeceu o Deus dele? E aí eles foram e jogaram Jonas no mar. E aí Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas para poder poupar ele de não morrer afogado. E aí ele ficou lá 3 dias e 3 noites lá dentro do peixe. E aí Jonas se arrependeu e pediu perdão para Deus, que, por favor, Deus, não deixa eu morrer aqui dentro desse peixe. E aí Deus teve misericórdia da vida dele e fez com que Deus pediu perdão e fez com que o peixe vomitasse ele e ele voltasse para Nínive e falasse tudo que ele tinha que falar para aquele povo. Ele foi e falou tudo que ele tinha que falar para aquele povo. Essa é uma história que diz muito a respeito de que, quando a gente corre de Deus, uma hora Deus pega a gente. Então, Jonas, ele não queria falar aquilo que Deus estava mandando ele falar para o povo de Nínive e fez totalmente o contrário e foi para Tarso. Mas, ainda assim, Deus levou ele novamente para Nínive. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, às vezes, a nossa vontade, ela não é a vontade do Senhor. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer viver a nossa vontade, a gente está na corrida. Jonas queria viver a corrida sem Deus. Jonas queria viver a corrida sem Jesus. Ele queria viver a corrida. Ele queria correr de Jesus, na verdade. Era isso que ele queria. E aí o que Jesus fez? Levou ele de volta para Nínive. A nossa vida também é dessa forma. A gente pode viver a vida inteira achando que está tudo certo. Porque não acontece nada. Ou, muitas das vezes, Deus está falando, está fazendo as coisas, está levando a gente para onde a gente precisa estar. E a gente não quer acreditar. No caso de Jonas, ele realmente, depois se você ler o capítulo 4 de Jonas, você vai perceber que, ainda assim, ele voltou para Nínive, ele fez aquilo que Deus queria, e aí ele ainda assim questionou Deus, porque ele não achava que ele deveria estar em Nínive. Ainda assim, ele não queria fazer aquilo que Deus achava que ele deveria fazer. Então, eu quero te dizer uma coisa. A gente não deveria correr de Deus. Não deveria correr de Deus. Às vezes a gente se decepciona demais com as coisas. Eu já me decepcionei demais. Eu disse para vocês que cada situação é de uma forma. Cada situação exige uma reação. E cada pessoa exige uma reação. Jonas, ele se comportou de uma forma. Ali naquele barco existiam várias pessoas diferentes. Quando eles precisaram orar pelo seu Deus, imediatamente as pessoas oraram. Jonas também poderia ter se arrependido ali naquele momento, mas ele não se arrependeu e não orou imediatamente. Precisou ele ir para a barriga do peixe para ele poder se arrepender. Enquanto os outros começaram a orar incessantemente pelo Deus deles. Se cada um de nós tivéssemos a mesma reação, mas não é dessa forma. Eu vou te dizer por mim. Eu sou uma mãe que tive o meu filho, quem sabe aqui,
que tive o meu filho que foi para o outro lado do país, que eu vejo de anos em anos. E eu conheço outras mães que o filho vai para o outro lado do país e age da melhor forma possível. E eu fico assim, como pode? É do planeta, é verdade. Do país não, do planeta, é verdade. Quem dera que fosse do país. E como pode? E tem mães que reagem muito pior do que eu. Muito pior do que eu. E eu adquiri coisas que talvez eu vou carregar sequelas para o resto da minha vida. Mas uma hora eu precisei reagir. E tem mães que nem sei se vão reagir. Mas adianta? Não adianta. Não adianta. E aí a gente vai perder o sentido da vida por causa disso? Não. Uma hora nós precisamos reagir. A gente vai ficar correndo daquilo que nós precisamos fazer? Não. Não pode ser as decepções que a gente tem na vida que vai nos impedir de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Existem tantas pessoas que perdem, que sofrem, às vezes um próprio corredor mesmo, que tem uma corrida profissional, que são corredores profissionais e que, às vezes, por um acidente, acontece uma deficiência física e não desistem. Esse dia eu estava conversando com o Igor e eu passei por uma situação e o Igor falou assim, mãe, não deixa isso te paralisar. Eu conheci um cara que ele é cego e ele surfa em ondas gigantes. Depois que eu conheci esse cara, eu posso fazer tudo nessa vida. Porque como assim? O cara é cego, ele surfa em ondas gigantes. Não tem nada que a gente não possa fazer. Não tem nada que a gente não possa fazer. Agora, correr de Cristo, a maioria das pessoas correm de Cristo, quando eu disse aqui, que são aquelas pessoas que desistiram, são aquelas pessoas que se decepcionaram, são aquelas pessoas que correm por causa de teologias ruins. Essas pessoas, eu não estou julgando, porque foi o que eu disse, cada pessoa ela reage de uma forma, cada pessoa, cada situação é de uma forma. Eu não estou julgando essas pessoas. Se é você que está aqui, se é você que me assiste pela internet, eu não estou te julgando por causa disso. Mas existe um momento em que nós temos que repensar. Será que realmente eu quero percorrer essa corrida da forma em que eu estou? Porque eu não estou te julgando, mas eu preciso te dizer. A gente não pode correr. Qual é o nosso alvo? Se é percorrer essa corrida de Cristo, não vai valer a pena. A gente se decepciona? Sim, várias vezes, em vários momentos da nossa vida. Foi o que eu disse. Quantas vezes a gente já tentou correr de Cristo por causa de decepção? Eu e o Washington, cara, a gente já foi expulso de igreja. Expulso mesmo. Expulso mesmo. A gente pastoreava uma igreja onde o pastor-presidente expulsou a gente assim, ó, do palco. Ele disse, Fernando e Washington hoje está saindo da igreja. Na frente da igreja inteira. O Igor era pequenininho, com 6 anos, e a igreja inteira assistindo aquilo. As pessoas gritavam, as pessoas choravam. Parecia um filme de terror. Eu não precis... Por mim, se fosse pela nossa história, se fosse pela realidade, a gente nem voltaria em igreja mais. Mas porque a gente ama Jesus, a gente é o que a gente gosta de fazer, que a gente sabe que não é todo mundo que vai ser assim, a gente está aqui e é o que a gente gosta de fazer. Agora, a gente entende que cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Tem pessoas que vão estar aqui simplesmente por gostar de estar e apoiar a missão. E está tudo bem por isso. E isso não é correr de Jesus. As pessoas confundem muito a igreja com Cristo. É claro que a gente fazer parte de uma comunidade nos fortalece. Andar com Cristo. Isso nos fortalece. A gente não pode
deixar com que as decepções nos impeçam de levar o evangelho adiante, de servir o nosso próximo, porque essa é a essência do cristão. É isso que nos faz também, porque Jesus nos chamou para servir. Eu tenho na minha essência de que Jesus não pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos olhar para o nosso próprio umbigo. Eu tenho essa concepção comigo. O maior preço que Jesus pagou na cruz foi para que eu pudesse ser uma pessoa que eu sirvo o meu irmão. Jesus não pagou um preço na cruz para que eu pudesse olhar para mim. Essa coisa de que Jesus pagou o preço na cruz por mim, para me salvar, é do meu egoísmo, é de mim mesma, sabe? Jesus pagou o preço para que eu pudesse viver em comunidade, amar o meu próximo e servir o meu próximo. Eu tenho essa concepção, porque assim fosse para amar a mim mesmo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho essa concepção. Então, eu acho que não é sobre unidade, é sobre unidade, mas no coletivo, entende? Não é sobre individualidade, isso mesmo, Serginho. Então, eu acho que a missão é pregar o evangelho, é servir, e tudo isso tem tudo a ver com a corrida da vida, sabe? Então, nós precisamos ter um alvo. E correr de Cristo, a gente não vai conseguir atingir esse objetivo. A gente não vai conseguir. Se a gente olhar o livro de Filipenses, se você quiser abrir, abre aí no capítulo 3, nos versículos 12 a 21, que diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado para Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com toda atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos dos céus, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Eu acho que aqui o apóstolo Paulo está dizendo muito bem sobre essa corrida da vida, porque eu acho que nós realmente... O apóstolo Paulo ele é um exemplo, né, de que ele realmente correu a corrida da vida dele toda pensando exatamente em passar a palavra do Senhor, em mostrar a palavra de Deus para as pessoas, mostrar Jesus para as pessoas, servir as pessoas com a própria vida. Então, eu acho que nós também devemos pensar nisso. E correr de Cristo não é a melhor maneira.
Nós podemos até escolher viver sem Jesus. E isso é muito pessoal. Porém, eu acho que é uma corrida em vão. Eu acho que é uma corrida em vão. É um esforço que não vai valer a pena, é uma preparação desnecessária. Eu acho que a gente não corre em busca de nada, porque um dia isso vai acabar. Lembra que eu falei lá no início que todos nós nascemos, até porque Jesus já deu essa largada, né? A largada da vida, e todos nós vamos nascer um dia. E certamente a linha de chegada ela vai chegar, porque nós vamos morrer. Agora, como nós vamos correr? A corrida da vida depende de nós. Nós vamos correr sem Jesus, nós vamos correr de Jesus, e aí acho que a série de como nós vamos correr, ela vai continuar. E aí eu queria que a gente lesse também 1 Coríntios, no capítulo 9, os versículos 24, 25, 26 e 27, que diz assim, olha: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Olha o que eu acabei de dizer. E não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu acho que esses versículos do capítulo 9, ele realmente já diz tudo. Nós realmente precisamos ter um alvo. E o nosso alvo precisa ser Cristo. Na nossa vida, um atleta, ele não corre para perder. Um atleta, ele se prepara para ganhar. E a nossa vida, ela é uma corrida. Isso daí, a gente não precisa ter dúvida. A gente não precisa ter dúvida que na nossa vida é uma corrida. Agora, o atleta, ele se prepara fisicamente, ele se prepara emocionalmente, para ganhar ou para perder. Ele se prepara para poder, com as regras da corrida. O atleta ele se prepara em todas as regras para poder ser um bom corredor e ganhar no final. A nossa vida, ela é uma corrida. Nós precisamos nos preparar para poder percorrer uma boa corrida. A gente precisa se preparar desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente precisa se preparar estudando, trabalhando, constituindo uma boa família. Nós precisamos ter um bom caráter. Nós precisamos nos preparar emocionalmente. Precisamos nos preparar espiritualmente. Todos nós temos a capacidade de percorrer uma boa corrida. Às vezes eu fico pensando que a gente mesmo faz força para poder percorrer uma corrida ruim, sabe? A gente dificulta a corrida. Porque Jesus, ele nos dá todas as ferramentas para poder trilhar uma boa corrida. Sabe, eu queria que você pensasse nisso. Eu queria realmente que você pensasse nisso. Se eu realmente eu percorrer a corrida que Jesus me ensina a percorrer, como que vai ser a corrida da minha vida? Pensa nisso, sabe? Se a gente for aquela pessoa que corre de Jesus, por todos os motivos que eu relatei aqui, é claro que foi o que eu disse, cada um de nós passou por uma situação. De nós não, né? Porque eu não sei se você passou por isso. E eu espero que não tenha passado. Eu espero que você que está me assistindo também não tenha passado. Mas se você passou, pensa no que você passou. Será que vai valer a pena
Será que vai valer a pena você correr de Jesus pela situação? Ah, Fernanda, mas você não sabe o que eu passei. Realmente eu não sei. Eu sei o que eu passei, eu sei o que pode ser que eu vá passar, mas graças a Deus que Jesus nos dá sabedoria e nós temos Ele para poder ser o nosso refúgio, ser a nossa fortaleza. A gente tem esse recurso que é Jesus. A gente tem uma rede de apoio boa, que se você não faz parte de uma comunidade, você pode fazer. Você tem a capela como família para poder te ajudar. Então, que bom que nós temos isso. Então, nós não precisamos correr de Jesus. Nós não precisamos. A corrida da vida, ela não precisa ser pesada. Então, nós não precisamos correr de Jesus por causa disso. A gente tem todos os argumentos, nós temos todas as ferramentas para poder percorrer uma vida que não precisa ser correndo de Jesus. Eu queria que a gente pudesse pensar nisso, sabe, nessa manhã. A gente pudesse pensar nisso. E eu queria que você saísse daqui e pudesse discutir nos grupos de conexão. Qual é a corrida que você está percorrendo? Qual é a corrida que você está percorrendo? E que você pudesse continuar nessa série. A gente ainda tem 2 semanas ainda, e aí você vai descobrir ainda quais são as outras corridas. A gente falou sobre a corrida sem Jesus, hoje foi sobre a corrida de Jesus, e ainda nós temos ainda mais 2. Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã. Obrigada, Deus, porque como é bom nós estarmos em família. Como é bom nós podermos, a cada domingo, estarmos juntos. Podemos tomar o café da manhã, podemos ter o nosso momento de oração, podemos ter o nosso momento de comunhão, podemos estar juntos, Senhor, tendo esse momento da palavra. Ah, Jesus, obrigada, porque a nossa base realmente é poder viver Atos 2:42, Pai. Muito obrigada. Obrigada pelo teu amor que nos une. Obrigada, Senhor. Pai, eu quero te pedir por cada família aqui representada, por aquelas que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor possa abençoar a toda a família Capela, Senhor. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, muita sabedoria, muita força, Deus, para que nós possamos percorrer essa corrida da vida da melhor maneira possível. E se há aqui, Senhor, nessa manhã, alguém que está correndo de Ti, Pai, que o Senhor possa trazê-los de volta, Jesus. Que o Senhor possa mesmo, Deus. Às vezes existem pessoas que estão correndo de Ti e nem sabem. Deus, por favor, que o Senhor possa falar com essas pessoas e que elas não corram mais de Ti, Senhor, e possam correr junto contigo, Pai. Senhor, que nós possamos ter o amor necessário para poder ajudar uns aos outros, Senhor. Pai, que o Senhor possa mesmo curar aqueles que precisam ser curados, libertar aqueles que precisam ser libertos, que o Senhor possa tomar mesmo, Deus, providência em todas as causas que precisam mesmo de uma intervenção do Senhor. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, que todos possam ter uma semana abençoada e que possamos nos encontrar nos grupos de conexão e na próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar juntos na próxima semana, em nome de Jesus.